Olá, recebemos hoje a candidata a deputada federal pelo Partido Novo, Sabrina Vozani. Sabrina tem 40 anos, nasceu em Tapera, no Rio Grande do Sul e vive há 19 anos em Brusque. Ela é gerente de desenvolvimento no setor têxtil e é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Além de mim, Andrei Paloski, participa da entrevista o repórter Marcelo Reis. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, candidata. Seja bem-vindo. Bom dia, Andrei. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, com o Jornal Município, aos eleitores, aos seguidores do Jornal Município. Certo. Para começar, candidata, por que a senhora decidiu ser candidata a deputado federal? Bom, primeiramente, eu tenho em mente que o país que eu quero, o país que nós queremos, depende de nós. Eu, como ativista de movimento, desde a época do impeachment, desde a época que o povo foi para as ruas clamar por justiça, após o surgimento da Operação Lava Jato, me vi e entendi que em 2018, após ser convidada pelo Partido Novo, entendi que a mudança seria dessa vez de dentro do Congresso para fora. Porém, eu fui muito resiliente no começo, quando me fizeram esse convite. Antecedendo, eu fui em uma reunião com o presidente estadual para indicar algumas pessoas e lá eu fui surpresa com esse mesmo convite, Fui resiliente no começo, tendo em vista que para mulheres muitas vezes a gente acaba pensando mais devido à questão familiar, o meu trabalho. Porém, fiquei pensando, repensei durante um mês mais ou menos, até um dia que minha filha chega em casa. Eu vou falar um pouquinho da história, que normalmente, Andrei, eu falo sempre no final das minhas entrevistas. Eu sou mãe de 2 meninas e a Laura, de 8 anos, chegou em casa e disse para mim assim, ô mãe, quando eu crescer eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou morar em uma casa grande de 3 andares e eu vou ter 2 trabalhos. Eu disse, é mesmo, Laura, me conta um pouquinho mais desse teu projeto de vida. Mãe, eu quero morar em uma casa de 3 andares porque os meus amigos irão morar todos comigo. E eu vou trabalhar na SOS Animais e vou ter um salão de beleza. Eu disse, você vai dar conta de 2 trabalhos? Vai, mãe, você não trabalha para a Linel e para a Lava Jato? Então, essa resposta dela, para mim, foi a decisiva para dizer, sim, eu serei uma candidata a deputada federal pelo Partido Novo. Perfeito. Caso você seja eleita, qual é o primeiro projeto de lei que você pretende propor como deputada federal? O corte de privilégios. E de que forma isso seria viabilizado? Então, Marcelo, nosso projeto dos candidatos do Partido Novo, além de não utilizarmos o fundo eleitoral, de não utilizarmos o fundo partidário, é também o corte de privilégios. De qual forma? Eu tenho comprometimento, não somente verbalizado, porém formalizado. E eu chegando no Congresso, será a minha primeira pauta, a minha primeira apresentação oficial, dizendo que eu assumo o corte de privilégios. Eu vendo assim, dessa forma, eu acredito que muitos outros eleitos também farão a mesma coisa. Então, logicamente que isso não depende somente de mim, depende de uma bancada que eu acredito que o Novo irá colocar ótimos deputados no país e juntos nós trabalharemos para esse corte de privilégios aí que é fundamental, tendo em vista que hoje o nosso Congresso Nacional, ele gasta mais de 29 milhões de reais ao mês. Isso passando a cifras de 10 bilhões de reais ao ano. Então, o coração do Brasil, se nós não recuperarmos a nossa economia, a situação financeira, o Brasil não irá avançar. E isso precisa partir do Congresso pelo exemplo. Certo. Em relação às suas emendas parlamentares, né? Você já tem em vista qual vai ser seu investimento prioritário e se elas serão aplicadas 100% aqui na região de Brusque? Olha, Andrei, esse é um projeto que, quando nós chegarmos do Congresso, nós estaremos revendo a melhor forma de aplicar esse dinheiro. Será aplicado com certeza aqui na região, porém o estado de Santa Catarina é um estado empreendedor e ele precisa ser analisado em todas as esferas para que, de ponta a ponta, o nosso estado possa se desenvolver cada vez mais. Então ainda não tem uma obra específica para a aplicação desse recurso? Uma obra ou uma ação? Estamos estudando, porque eu gosto de falar no plural, estamos, tá? Porque essa candidatura ela não é somente minha, ela é de quem acredita em mim
de quem acredita que nós podemos mudar o país e que juntos nós iremos trabalhar nos projetos. Porém, nós temos aí a situação das nossas estradas, das BRs, BR-282, por exemplo, são questões primordiais de investimentos urgentes para que, além da questão do trânsito, da mobilidade, nós também precisamos pensar que nós temos aí uma forte agricultura no nosso estado, assim como o setor têxtil, e temos aí péssimas condições de estradas. Então, se falarmos no estado de Santa Catarina, esse é um dos investimentos. Porém, alavancando toda a questão empreendedora do nosso país, que é através das pautas do livre mercado. Perfeito. Certo. Você considera que tem conhecimento técnico suficiente, por exemplo, para analisar as finanças públicas e o orçamento da União, enquanto deputada federal, caso eleita? Eu acredito que tenho sim, Marcelo, porém eu estou indo para o Congresso com uma equipe preparada. Você tem alguma experiência nessa área de finanças? Bom, Marcelo, se falarmos de experiência na questão Brasil, primeiramente eu volto àquela primeira questão. Nós precisamos fazer com que o dinheiro sobre para os cofres públicos. Porém, experiência financeira na questão de como nós iremos aplicar, essa experiência eu sou sincera em te falar. Porém, eu já fui empreendedora, eu sei qual é a dificuldade de empreendermos no nosso país. Então, com uma equipe preparada junto comigo, com assessores, com uma equipe no Congresso, pessoas técnicas no assunto, que vai fazer parte do meu mandato sendo eleita, eu tenho certeza que nós vamos conseguir sim ótimos resultados. Certo. Você falou antes em corte de privilégios, né? E no seu gabinete, você também pretende tomar medidas para deixar de lado alguns privilégios? Se sim, quais deles? Praticamente todos, em sua grande maioria. Começando pelo número de assessores, cortarei no mínimo 50% de assessores, auxílio moradia, auxílio paletó, conta de celular será paga por mim mesma, redução do meu salário, na questão de 20% do meu salário estarei doando para instituições, e os privilégios todos, auxílio gasolina, todos esses auxílios que hoje fazem com que o nosso Congresso custe esse absurdo, eles serão cortados sim por Sabrina Vozani. Você não tem experiência política, né? Por que iniciar uma carreira como candidata a deputada federal e não a vereadora, por exemplo? Eu gosto muito dessa pergunta, Marcelo, e eu sou muito indagada por isso. Porém, eu me sinto muito preparada para o Congresso. Eu vou entrar em um pequeno detalhe, o do Partido Novo. Como é um partido que está se organizando de uma forma muito bem estruturada, selecionando seus candidatos, precisamos passar por testes seletivos, precisamos estar por dentro da questão da legislação e vários outros quesitos que eu gostaria, daqui a pouco acredito que vocês vão me perguntar também. A questão do Congresso são as pautas que eu sempre bati e defendi enquanto ativista de movimento. Desde 2013 nas ruas, nós, além de clamarmos pela questão da justiça do nosso país, também foram levadas pautas do excesso de gastos do governo, da interferência do governo, do Estado em nossas vidas. Porém, a candidatura, primeiramente, a vereadora, não é o que faria diferença hoje para mim chegar no Congresso, tendo em vista que eu também sou contra o carreirismo político. Então, durante todo esse tempo de ativismo, desde 2013 a 2018, pautas voltadas para o Congresso, isso faz com que eu esteja muito preparada, porque esse é o meu foco durante todos esses anos. Por quê, Marcelo? Andrei? Nós sabemos que tudo em nosso país passa pelo Congresso. Todas as leis, projetos de lei, fiscalização, tudo passa pelo Congresso. Então, o Brasil pode eleger o melhor presidente. Agora, se ele não tiver uma bancada alinhada, preparada com o que o Brasil realmente precisa, o Brasil não irá avançar, nem no município. Porque é lá em cima, é lá em Brasília que está o nosso problema. Então, eu me sinto muito preparada para encarar esse desafio e com ótimos resultados. Independente do candidato eleito, a gente imagina que algumas reformas devem chegar na Câmara, né?
Para você, qual é a mais importante e como ela deve ser feita? Olha, Marcelo, nós temos muitas reformas. O Brasil, ele enumerar uma prioridade seria algo muito complexo, tá? Porque nós temos muitas. Uma das principais reformas, como eu digo, o nosso país ele precisa de uma economia forte, é a reforma tributária. Essa é emergencial, para que sobre dinheiro para a segurança, para a saúde e para a educação. Então, se eu enumerar, eu vou primeiramente para essa questão econômica, para que a gente tenha aí um respaldo nos cofres públicos para que todas as outras reformas possam acontecer. Mas reformas nós precisaremos fazer várias. E em relação à reforma da Previdência, você é favorável a essa reforma? Qual seria o modelo ideal, na sua opinião? Olha, eu sou favorável sim à reforma da Previdência e faço um alerta, porque nós sabemos, nós não podemos ser hipócritas, nós precisamos entender que se essa reforma não ocorrer o quanto antes, sabemos que muitos aposentados perderão sim os seus benefícios, os seus salários. Então ela é prioridade, eu sou a favor sim da reforma da Previdência. Mas em relação ao modelo, questões de como idade mínima, por exemplo, você tem algum posicionamento já sobre isso? Não, eu tenho um posicionamento, porém, chegando no Congresso é onde nós iremos debater e aperfeiçoar, tendo em vista que eu reafirmo que eu sou a favor da reforma da Previdência. Certo. Além dos cortes de privilégios, que é um pleito recorrente entre os candidatos, né? Como é que a senhora acredita que é possível melhorar as finanças da União? Olha, através da reforma tributária, através da desburocratização, através da simplificação de impostos, através do livre mercado, através de um choque de capitalismo. Primeiramente, precisamos urgentemente sairmos desse sistema socialista, comunista, que destruiu o nosso país. O Brasil precisa reconhecer isso e será através de um choque de capitalismo, dando oportunidade ao empreendedor, ao empresário, a não interferência do Estado em nossas vidas, na vida do empresariado, na vida do colaborador, que nós iremos conseguir um resultado. Porque, Andrei, nós sabemos que nós trabalhamos 153 dias do ano somente para pagarmos impostos. Sabemos que o empresário é literalmente estrangulado com a interferência do Estado em nossas vidas. Então, essas são as medidas emergenciais para que nós possamos fazer a nossa economia andar sim. Eu não vejo outra alternativa se não for migrarmos para um sistema capitalista, um sistema de livre mercado urgentemente. E hoje o governo federal deixa de arrecadar alguns bilhões em benefícios fiscais a empresas, né? Nessa posição do Novo e a sua posição, o governo deixaria de oferecer essa espécie de subvenção às empresas também? A questão, o governo... repete sua pergunta, por gentileza. Em relação aos benefícios fiscais, né? Certo. Você é favorável ou contra o governo oferecer esses benefícios fiscais para as empresas privadas? Eu sou favorável, como eu falei, à desburocratização, à simplificação dos impostos, à reforma tributária. E chegando no Congresso, é mais uma forma que nós iremos debater como nós iremos conseguir chegar nesse resultado. Porém, eu quero fazer um adendo, Marcelo, a outra questão, voltando a essa pergunta que você está me fazendo, a questão das privatizações, que eu sou favorável, porque é mais uma forma de fazermos com que o brasileiro tenha mais oportunidade de concorrência, de livre concorrência. Então, nós não podemos simplesmente achar uma forma única de que sou contra ou sou a favor, se nós temos várias situações que nós precisamos enumerar e colocar em ordem em nosso país. Então, você é a favor de 100% da desestatização das empresas públicas? Eu sou a favor de privatizar tudo, sim. 100% precisamos privatizar. Nós temos mais, Marcelo, o Brasil tem mais de 150 estatais. Eu pergunto para vocês, até hoje, quantas estatais foram investigadas? Poucas. Vamos dar o exemplo aí da Petrobras, que foi literalmente assaltada, que se tornou um balcão de negócios, juntamente aí com
essa bancada, esse Congresso, esse Senado, todos esses corruptos, esses políticos que hoje não nos representam. Então, eu tenho em vista que nós temos mais de 140 e poucas estatais ainda a serem investigadas, o qual não foram. O rombo do nosso país seria ainda maior, ainda mais estratosférico, ainda maior. Então, dizermos que estatal hoje é um negócio, é do brasileiro, não. Estatal hoje, quando eu tenho uma frase que quando os políticos falam o seguinte: as estatais são nossas. Sim, são deles, são dos políticos corruptos, não é do povo brasileiro. Então, nós precisamos sim privatizar, acabar com esse balcão de negócio e gerar uma livre concorrência. E o caminho para o Brasil é começarmos através da, como eu falei há pouco, do livre mercado e chegarmos aí no choque de capitalismo e colocando as privatizações nesse plano de governo. Na sua avaliação, qual foi o principal erro da atual legislatura da Câmara dos Deputados e como você se propõe a corrigi-lo? Olha, Marcelo, todos, a começar pela corrupção. Esse é o maior erro. Corrupção seguido de falta de competência. A ganância pelo poder, o pensar somente em si e não pensar no que a população precisa, absurdos, exageros do gasto do nosso dinheiro, do dinheiro, eu não vou falar contribuinte, do dinheiro do pagador de impostos para bancar privilégios, para bancar mordomias de quem não está, em sua grande maioria, eu vou dizer salvo as exceções, mas em sua grande maioria, que não estão trabalhando para a população. Eu quero trazer um dado, porque é algo que eu fui muito combatente durante todos esses anos, e é por isso que eu estou hoje aqui nessa candidatura, que é apoiando a Operação Lava Jato. Se lembrarmos, desde 2014, quando surgiu a Operação Lava Jato, esses, em sua grande maioria que estão lá, eles estão trabalhando pela população? Não, não estão trabalhando pela população. Eles estão lá, inclusive, usando o nosso dinheiro, dos pagadores de impostos, para ainda se defenderem das acusações. Temos um péssimo exemplo que envergonha qualquer brasileiro, que envergonha não somente no Brasil, mas no mundo, o fato de termos aí um candidato político, deputado federal, exemplo de João Rodrigues, que dorme na cadeia à noite, vai trabalhar durante o dia no Congresso e é candidato a deputado federal. Temos aí um presidente presidiário, um ex-presidente presidiário tentando uma candidatura. Então, quais foram os erros do Congresso? Praticamente todos. Eu não conseguiria te enumerar uma coisa positiva em prol da população, porque eu não me sinto representada por esses 513 deputados e eu acredito que a grande maioria não se sente representado por esses deputados. Então, me perguntar alguma lei que eles fizeram que realmente beneficiou a população, realmente eu não tenho nenhuma para te falar. O seu partido ele não utiliza os fundos eleitoral e partidário, né? Certo. Então, como é que funciona o financiamento da sua campanha? Tem encontrado muitos apoiadores? É outra pergunta que eu gosto muito de responder, Andrei, e falo com muito orgulho que nós não usamos fundo partidário, não usamos fundo eleitoral, porque esse dinheiro nada mais é do que dinheiro nosso, dos pagadores de impostos, para patrocinar campanhas bilionárias desses que não nos representam. Porém, esse foi um dos primeiros motivos que me levou ao Partido Novo. O não uso do fundo partidário, não uso do fundo eleitoral, acreditar que dentro desses partidos nós temos aí um projeto diferente que está inspirando pessoas e os eleitores estão acreditando nesse projeto e com isso muitas pessoas elas vieram se propor a serem nossos apoiadores, divulgando o nosso projeto, divulgando nossos nomes, não somente no estado de Santa Catarina, mas no Brasil todo, colocando uma força muito grande no Congresso. Então, apoiadores, pessoas que vêm se voluntariar e dizer, nós estamos com vocês porque vocês estão sendo exemplo para o país, é uma sementinha, é uma semente que está sendo plantada e através do bom exemplo vocês estarão inspirando muitos outros partidos e muitos outros candidatos. Então, é dessa forma voluntária. E com isso, o Marcelo foi permitido pelo TSE a doação física
até convido a quem puder doar para a nossa campanha. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, desde doação financeira, que é como nós estamos sobrevivendo, através de pessoas que estão dizendo assim, não, eu vou ajudar, vamos lá, nós queremos colocar você, pessoas que estão ajudando a compartilhar nossas páginas, nossas publicações, nosso nome. Então, o partido, ele sobrevive por ele só, nós somos sócios do partido. Então, como que o partido se mantém? Através dos seus sócios. Nós pagamos uma mensalidade de R$ 29,00 por mês, né? E isso faz com que, eu te dou um exemplo, se você for sócio de um clube e aquele clube não te satisfaz, você está insatisfeito com o que você vai fazer? Você vai parar de pagar a mensalidade e com isso esse projeto vai se acabar. Então é dessa forma que nós vemos que o Partido Novo ele vem crescendo muito, né? Através de doações dos seus associados. E assim ele se mantém, com as pessoas divulgando o nosso nome. E isso é fantástico, sabermos que o brasileiro que está fazendo isso é porque ele realmente quer mudança e não quer mais pagar por todos esses partidos que estão aí usurpando o nosso dinheiro. Porque eu vou devolver uma pergunta para vocês e para os eleitores. Hoje, vocês têm ideia quanto gasta um deputado federal para se eleger? Eu vou responder. Dentre os 513 deputados, mais de 132 deputados, atuais deputados federais, gastaram mais de R$2,5 milhões de reais, até R$10 milhões de reais em suas campanhas para estarem eleitos. E aí eu pergunto, essa conta não bate. Aliás, eu afirmo, essa conta não fecha. Então, sabemos que, e além do mais, o uso ainda do fundo partidário e fundo eleitoral. E eu só quero fazer mais um lembrete, não quero estender muito essa questão. No dia que caiu o avião da Chapecoense, eu trago sempre esse dado, vocês lembram qual foi a votação no Congresso? Enquanto o Brasil estava chocado, o mundo estava chocado com a queda do avião, os 513 deputados foram votar na madrugada da terça-feira da queda do avião contra o fundo partidário, aliás, ao valor absurdo dos bilhões do fundo partidário. Na madrugada, achando que o povo estaria, por um momento, distraído com a situação. E no domingo seguinte, nós fomos para as ruas, eu, Sabrina Vozani, líder do movimento, ativista, assim como outros ativistas, nós fomos para as ruas protestar contra o fundo partidário. O candidato do seu partido à presidência, o João Amoedo, ele deu uma entrevista ao jornal É o País, no qual ele disse a seguinte frase: se as empresas pagam salários distintos para homens e mulheres, o Estado não deve interferir. Você concorda com essa afirmação? E vou ser muito sincera contigo, Marcelo, eu não tenho conhecimento dessa afirmação dele, tá? Então, primeiramente, eu vou analisar porque a gente tem acompanhado na medida do possível todos os acontecimentos, mas essa informação eu não acompanhei. Na sequência, vou deixar aberta essa pergunta, aí vocês podem me questionar na página a minha resposta para primeiro analisar qual foi a entrevista dele em relação a isso. Mas, de forma geral, você concorda que as empresas sejam livres para definir diferenciação de salário entre homens e mulheres? Olha, Marcela, vou responder por mim. Essa história de que a mulher recebe menos que o homem, primeira coisa, eu acho que é uma utopia. Isso é uma história inventada por grande parte da imprensa, certo? E vou dar exemplo, que da grande maioria do meu hall de amizades, de relacionamentos, as mulheres estão ganhando igual ou tanto mais que seus maridos ou que muitos homens. Então, eu acho que essa questão aí, eu acredito eu afirmo, tá? É a meritocracia. Se o empregador acredita que a mulher, ou seja, o homem merece mais, é pelo mérito e pela competência do seu trabalho, e não por uma distinção de gênero, se é feminino, se é masculino, ou seja lá o que for. Então, a meritocracia, para mim, é o que vale em uma empresa.
Bom, o Partido Novo defende liberdades individuais, né? Certo. E existem setores dentro da sigla que apoiam dois temas um pouco polêmicos: a liberação da maconha e o direito ao aborto. Certo. A sua visão específica sobre esses temas, qual é? Primeiramente, quanto à liberação das drogas, sou contra. Certo. Em relação ao direito ao aborto da mulher? Também sou contra. E vou te dizer por quê. A mulher tem a liberdade de escolher se quer ou não engravidar antes de ter relação. Tendo ressalvas da questão aí o que é permitido por lei, a questão do estupro, a questão do risco de vida da mulher ou a questão do feto nascer sem cérebro, isso é permitido pela lei, ok? Então, a questão contra agora essas novas mudanças na questão do aborto, eu sou totalmente contra o aborto. Entre as suas propostas de campanha está a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, né? Certo. Mas nós sabemos que essa medida ela demandaria mais vagas nas penitenciárias, que já estão bastante lotadas. E, além disso, colocaria adolescentes já em contato com criminosos mais velhos. Como é que resolve essa equação de reduzir a maioridade penal sem causar mais problemas para o Estado? Ótima pergunta, Marcelo. Sou a favor, sim, da redução da maioridade penal, porque esse jovem ele já tem consciência, sim, dos seus atos. Nós precisamos ser realistas. Eles têm consciência, tendo em vista que eles têm a liberdade para votar. A questão como nós vamos resolver? Eu tenho comigo, Marcelo, muito firmemente, uma questão. Nós não devemos ir atacar o problema. Precisamos anteceder o problema. E no meu projeto, eu tenho muito convicta, se nós incentivarmos mais projetos como o ProERD, que é um projeto fantástico, que eu defendo firmemente e quero levar adiante esse projeto como algo que pode fazer com que vamos evitar, sim, que adolescentes entrem para a droga, nós não teremos esse problema para resolver na questão penitenciária, presídios. Porém, nós precisamos atacar antes, não lá no final, porque são investidos bilhões contra a criminalidade, contra o tráfico, mas não há investimento na educação para que os jovens não entrem para a droga. Então, eu sou a favor, sim, da redução da maioridade penal, e eles são responsáveis, eu sempre afirmo, toda liberdade exige responsabilidade. Então, a questão de eles estarem ou não com pessoas mais velhas, não é essa questão que vai resolver o nosso problema. O nosso problema será resolvido antes de fazermos com que eles precisem ser presos por terem cometido atos ilícitos. Por que eu digo isso, Marcelo? Infelizmente, o Brasil, enquanto nós termos aí esses direitos humanos protegendo bandido e não o cidadão de bem, nós seremos vítimas. E essa situação que foi criada por um governo de viés esquerdista, de que eles são vítimas da sociedade, eu não concordo com isso. Não concordo. Porque a educação, ela vem de dentro de casa. Por mais dificuldade que um jovem possa passar, a educação, hoje nós temos acesso à informação, nós temos acesso ao poder de escolher se nós queremos seguir o caminho do bem e o caminho do mal. Então, reitero que eu sou a favor, sim, da redução da maioridade penal, e nós vamos atacar esse problema através da educação e com um sistema implementando aí um reforço ao ProERD, que é na educação, que nós vamos resolver. Candidata, chamou a nossa atenção nas suas redes sociais, né, o seu apoio ao armamento, né? Tem um vídeo seu atirando ou simulando estar atirando, tem uma foto sua segurando uma arma e o próprio logotipo da sua campanha tem um desenho de um revólver, né? Não acredita que essa superexposição de armamento pode ser um estímulo à violência? De forma alguma, Andrei. Aí volta essa mesma questão que nós falamos aqui da redução da maioridade penal. E eu vou te dar um exemplo, quando as pessoas me falam do armamento. Se entrar um bandido aqui agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos erguer as mãos para cima, certo? Nós somos reféns de bandidos, sim.
Porém, se ele sabe que aqui dentro você tem direito a se defender, ele vai pensar 10 vezes antes de entrar aqui dentro. Toda liberdade exige responsabilidade. Quando eu falo em armamento, eu estou falando em armamento com responsabilidade. Eu não estou dizendo que nós vamos sair armando todo mundo, que na lojinha da esquina vai ser vendida uma arma. Quando eu falo em armamento, é a defesa, é o direito que nós temos de defendermos as nossas famílias, de nos defendermos. Hoje o Brasil é vítima de nós temos aí uma estatística, Andrei, de mais de 60 mil mortes ao ano, vítimas de homicídios causados por criminosos e bandidos que estão armados. E nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Eles estão armados, nós não temos direito a nos defendermos. E para quem na família, falando em nome de muitas famílias, que foram vítimas de bandidos, que perderam seus entes queridos, seus amigos, por bandidos que estão armados de forma cruel, perderam essas pessoas, elas sabem do que são, elas sabem por que eu estou defendendo. O cidadão de bem sabe por que eu estou defendendo. Hoje vamos pegar um exemplo de um agricultor. Tudo isso que vem acontecendo, MST, CUT invadindo as terras, e o agricultor está lá, refém das suas terras, não pode fazer nada, assim como nós em nossas casas. Um exemplo que nós podemos dar, eu gosto muito de falar nessas pautas, porque é uma pauta que eu irei defender com muita firmeza sim, e voltando aí, sempre reiterando a questão da responsabilidade, tá? É o que aconteceu com aquela policial lá no interior de São Paulo, que se ela, tudo bem, ela era uma policial, mas ela teve aí ali o direito a defender aquelas mães, aquelas crianças, porque ela estava portando uma arma. Caso contrário, quem teriam sido as vítimas? A criança, as crianças que estavam lá. Vocês lembram desse dado que foi agora, eu acho que é média 6 meses? A militar Kátia, lá do interior de São Paulo. Então, se não tivesse uma pessoa armada com responsabilidade nesse momento, as vítimas seriam outras. E ali, nesse caso, foi o bandido. Então, a questão do armamento é uma defesa, sim, muito forte minha. E como que eu falo, como que nós vamos armar a população? Primeiramente, vão conhecer o esporte do tiro, que é um esporte de extrema segurança, responsabilidade. A partir do momento que você conhecer o armamento através de um esporte como esse, vamos visitar um campeonato de tiro, para ver como funciona lá, para ver a responsabilidade, primeiro quesito, segurança. Após isso, você pensa em fazer um treinamento de tiro, aí tem a questão do psicotécnico, tudo mais que vai te preparar para você poder saber manusear uma arma, para saber o momento certo em que você vai ter que se defender com ela, porque não é somente pegar uma arma, colocar na bolsa, pronto, eu estou armada, estou me defendendo. Então, eu sou a favor, sim, do armamento com responsabilidade. E é uma questão muito polêmica, falaria aqui 3, 4 horas se fosse preciso, porque eu não quero ser refém de bandido, eu não quero que a minha família e nenhuma família mais seja refém de bandido. Chega de perdermos vítimas, pessoas, devido a esse alto índice de criminalidade, onde aí entra o que eu falei há pouco, os direitos humanos defendendo criminosos e nós reféns. Quando você mencionou o agricultor, né, o direito dele até a posse da arma, mencionou que ele não pode se defender de movimentos como sem terra e sem teto. Esse, por exemplo, seria um caso em que ele teria direito de utilizar o armamento, por exemplo? Com toda certeza, ele tem direito a se defender. Eu vou te falar por quê, Andrei. Chega um criminoso, porque o que está acontecendo com essas questões hoje no nosso país, e que eu gosto muito de falar porque eu tenho uma bandeira muito forte contra essas questões comunistas, essas invasões de terras, tá? De queimarem fazendas, de queimarem casas, de colocarem o proprietário como refém, eles chegam lá com uma arma, ou que seja uma arma branca, e coloca contra você e você não tem direito a se defender. Então ele tem o direito a se defender. Nós tivemos agora, uma semana atrás, o que aconteceu aqui na divisa entre Brasil e Venezuela, onde renderam um proprietário de restaurante, um empresário, causando horror, espancando, batendo. Aí eu vou dizer assim, nós vamos permitir isso, nós não podemos portar uma arma, nós não podemos nos defender enquanto eles chegam causando o terror. Então eu defendo que eles têm sim que portar uma arma em suas fazendas, em seus sítios, em seus campos.
Candidata, a entrevista encerra aqui. Eu agradeço a sua presença, desejo uma boa campanha. Agradeço também ao Marcelo e a todos que nos acompanharam até agora. Até a próxima. Muito obrigado aos eleitores, e a minha bandeira ela é muito forte também em apoio à Operação Lava Jato, que hoje é o nosso maior patrimônio. E o Brasil ele só irá ressurgir a partir do momento em que nós prendermos todos os corruptos que estão no poder. Além da prisão desses, nós queremos também que todo o dinheiro seja devolvido. Para isso, precisamos dar 100% de apoio à Operação Lava Jato. Andrei, tendo em vista que nós estamos focados sim na questão eleitoral, mas não podemos esquecer que temos aí o Ministério Público Federal de Curitiba, a Polícia Federal de Curitiba, Dr. Juiz Sérgio Moro, Dr. Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, fazendo um grande serviço à população. Continuarei defendendo. E, como eu disse, foi essa decisão que me levou, através do recadinho da minha filha, que eu hoje sou uma candidata a deputada federal. Convido as pessoas também a se prontificarem a participar dessa mudança de dentro para fora, que mais pessoas queiram ser protagonistas dessa mudança. Temos agora a eleição 2018, 2020 está aí, não é mesmo, Andrei? Antes de encerrar, eu quero fazer esses lembretes. E também dizendo, encerrando, tá? A democracia somente existe quando todos participam dela. Então tá certo. Muito obrigado pela presença, a gente agradece. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.